A maioria dos modelos de inteligência artificial funciona assim. Você faz uma pergunta e eles dão uma resposta. Mas esses mais novos, chamados modelos de raciocínio amplo, ou LRMs, tentam impressionar mostrando seu processo de pensamento passo a passo antes de dar a resposta final. Eles parecem estar pensando, solucionando o problema em partes, mas eis a reviravolta. Até o momento, ninguém de fato verificou se esses passos faziam sentido. Assumíamos que o modelo havia raciocinado corretamente desde que a resposta final estivesse certa. E se a inteligência artificial não estivesse realmente pensando, apenas juntando padrões familiares dos dados de treinamento, fingindo todo o processo de pensamento? Antes de responder, marque no calendário. Domingo, às 16 horas, horário de Brasília, estaremos estreando nosso primeiro documentário de longa duração. E acredite em mim, você não vai querer perder. Passamos meses rastreando os robôs humanoides mais avançados do planeta. Muitos que você nunca viu antes, nem no nosso canal, nem em lugar algum no YouTube. Você verá robôs chineses fazendo acrobacias, carregando cargas, androides japoneses com espadas, um robô polonês de músculos artificiais, um robô russo assustadoramente parecido com humano, entre outros. É dramático, intenso e um tanto perturbador. Então anote o lembrete e assista aos humanoides mais avançados do mundo neste domingo às 16 horas, horário do leste. A equipe de pesquisa da Apple buscou esclarecer se os modelos de inteligência artificial realmente pensam. Eles realizaram experimentos utilizando ambientes semelhantes a quebra-cabeças, familiares para quem estudou ciência da computação. Estes incluem Torre de Hanoi, Damas Pulando, Travessia de Rio e algo chamado Mundo dos Blocos. O que torna esses quebra-cabeças perfeitos é que sua dificuldade pode ser aumentada gradualmente, mantendo a mesma lógica. Adicionar mais elementos em jogos como Hanoi, Damas, Agentes e Travessia do Rio, ou Mundo dos Blocos, aumenta a dificuldade de forma controlada. Os pesquisadores podiam simular cada movimento dos modelos, avaliando não apenas a resposta final, mas cada passo dado ao longo do caminho até 64 mil tokens de raciocínio. Como os quebra-cabeças são criados do zero, não há risco das respostas já terem aparecido nos dados de treinamento, sendo um teste limpo. Na Torre de Hanoi, começando com 8 discos, a solução mais curta requer 255 movimentos. Com 10 discos, esse número salta para 1023. No jogo de damas, se houver 2 cores com N peças cada, o número mínimo de movimentos necessários é parênteses aberto n mais 1, parênteses fechado, ao quadrado menos 1. O quebra-cabeça da Travessia do Rio começa com pequenos grupos usando um barco para 2 pessoas. Depois, aumenta a complexidade com mais pares e um barco maior. Cada configuração se torna mais difícil de forma previsível, permitindo que a Apple ajuste o nível de desafio. Para testar o raciocínio corretamente, eles compararam pares de modelos idênticos em arquitetura, pesos e tamanho, diferindo apenas se o recurso de raciocínio estava ativado ou não. Então eles compararam o Claude 3.7 Sonnet com e sem pensar, e o DeepSeek R1 treinado para raciocinar passo a passo versus o DeepSeek V3, versão padrão. Ambas as versões receberam o mesmo orçamento de 64 mil tokens para trabalhar. Cada variação do quebra-cabeça foi executada 25 vezes para reduzir a aleatoriedade. Eles rastrearam métricas como passar em K, basicamente com que frequência o modelo acerta dentro de algumas tentativas, bem como quantos passos corretos ele deu e quanto pensamento ele realmente fez. Na grande revelação, em cada quebra-cabeça, os resultados se dividem em 3 zonas distintas de acordo com a dificuldade do problema. Em quebra-cabeças simples, os modelos regulares não razoáveis se saíram melhor. Eles deram respostas rápidas e corretas, sem desperdiçar tokens extras. Em quebra-cabeças de dificuldade média, como Hanoi, com cerca de 7 discos, os modelos de raciocínio superaram os demais, apesar de necessitarem de muito mais tokens para isso. Porém, quando os quebra-cabeças ficaram realmente difíceis, todos os modelos falharam completamente, com ou sem raciocínio. A precisão caiu para 0. Claude 3.7 pensando lidou bem até o disco 8 em Hanoi,
tentou avançar até o 10 e então falhou completamente. DeepSec-R desistiu mais cedo. Ao testar em Hanoi com até 20 discos, mais de 1 milhão de movimentos foram necessários. Nenhum dos modelos aguentou. A mesma quebra ocorreu em outros quebra-cabeças, como damas, quando precisava de 11 ou mais pulos, ou blocos girados com pilhas maiores. Uma das descobertas mais peculiares do estudo foi como os modelos lidaram com seu esforço de raciocínio interno. Presume-se que quanto mais difícil o quebra-cabeça, mais o modelo precisaria pensar. Mas não foi isso que ocorreu. No começo, conforme a dificuldade crescia, os modelos passaram a refletir mais. Porém, ao ultrapassar certo nível de complexidade, o esforço de raciocínio deles começou a diminuir, apesar de ainda terem muitos tokens disponíveis. A Apple chamou isso de um limite de escalonamento contraintuitivo. O DeepSeek R1 usava até 15 mil tokens de pensamento em quebra-cabeças moderadamente difíceis, mas em quebra-cabeças ainda mais complexos, caía repentinamente para apenas 3 mil tokens. Mesmo que o sistema pudesse ter feito muito mais, essa queda no esforço coincidia exatamente com a queda na precisão. Para aprofundar, os pesquisadores entregaram aos modelos o algoritmo completo para Hanoi em passos simples. Os modelos não precisavam descobrir nada, apenas seguir as instruções e copiar cada movimento. Mas isso não ajudou, eles ainda falharam nos mesmos pontos. Isso mostra que o problema não é resolver o quebra-cabeça do zero, é ser capaz de executar uma sequência lógica ao longo de muitas etapas. O pensamento falho. 3.7 conseguia fazer cerca de 100 passos corretamente dos 1023 necessários para 10 discos. Depois falhava. Na travessia do rio, falhou após apenas 5 ou 6 movimentos, apesar da solução exigir apenas 11 movimentos no total. Isso não é um problema de memória, é uma falha no raciocínio simbólico. E claro, no momento em que essa pesquisa chegou à internet, todos na área de inteligência artificial tinham algo a dizer. Gary Marcus, cético de longa data em relação às redes neurais, considerou os resultados bastante devastadores. Ele lembrou que, em 1957, Herb Simon já havia codificado uma solução para Hanoi e que hoje há centenas de algoritmos funcionais online. Se os modelos de inteligência artificial nem sequer conseguem seguir esses, como eles são supostos a raciocinar? Outros resistiram. Kevin Bryan, da Universidade de Toronto, disse que a Apple pode não estar expondo uma fraqueza na inteligência, mas sim uma escolha de design. Esses modelos são treinados para evitar pensar demais em consultas simples, principalmente para economizar tempo e reduzir custos do servidor. Ele acredita que se lhes dessem mais espaço para pensar e mais tokens, eles teriam um desempenho melhor. Não é que eles não possam resolver problemas mais difíceis, é que eles são treinados para não tentar muito. O engenheiro de software Sean Godek fez um ponto semelhante, dizendo que quando o DeepSeek viu que um quebra-cabeça exigia 1000 movimentos, provavelmente percebeu que ficaria sem espaço e nem sequer tentou a sequência completa. Enquanto isso, o pesquisador de inteligência artificial Simon Willison disse que usar a Torre de Hanoi para julgar o raciocínio meio que perde o ponto, já que os modelos de linguagem não são projetados como máquinas passo a passo e podem nunca alcançar a eficiência de um algoritmo adequado. Até a equipe da Apple admite que os quebra-cabeças usados cobrem apenas uma parte limitada do significado de raciocinar. Esses quebra-cabeças ainda são úteis porque cada movimento pode ser rastreado e verificado. Isso facilita identificar quando o raciocínio de um modelo se desmorona. Os pesquisadores observaram que em quebra-cabeças fáceis, Claude muitas vezes chegava à resposta correta rapidamente, mas depois perdia tempo explorando caminhos errados desnecessariamente pensando demais. Em quebra-cabeças médios, geralmente tinha um raciocínio errado no começo e só depois encontrava a resposta certa. Em quebra-cabeças difíceis, a resposta correta nunca aparecia em toda a sequência de raciocínio de 64 mil tokens. Essa mudança clara, de acertar cedo para acertar tarde até nunca acertar, apareceu em todos os quebra-cabeças e foi visualizada na figura 7 do artigo.
Agora salte dessa configuração de laboratório para o evento da Conferência Mundial de Desenvolvedores de segunda-feira em Cupertino. Com tanta pesquisa profunda, você esperaria que a Apple lançasse algo revolucionário em inteligência artificial. Em vez disso, focaram no design. O novo visual de vidro líquido é o que a Apple chama de maior redesign desde o iOS 7. Tudo se resume a botões translúcidos, animações fluídas e elementos curvos semelhantes a vidro em iPhones, Macs e no headset Vision Pro. Craig Federighi mostrou como o Apple Silicon agora é rápido o suficiente para renderizar todos esses efeitos a 120 quadros por segundo. As animações parecem lindas, mas Wall Street não ficou impressionada. As ações da Apple caíram 1,2%. Um analista disse que os recursos de inteligência artificial mostrados não eram novidade, eles já estão disponíveis em outros aplicativos. Para ser justo, a Apple mostrou alguns truques de inteligência artificial apenas não do tipo que roubam as manchetes. Eles demonstraram um novo recurso de tradução em tempo real para chamadas telefônicas em que duas pessoas podem falar em idiomas diferentes e o telefone traduz suas vozes instantaneamente, sem precisar de uma conexão com a nuvem. Adicionaram um botão às capturas de tela que permite enviar uma imagem ao ChatGPT. Para resumir, agora também é possível usar o ChatGPT para gerar imagens dentro dos aplicativos de fotos da Apple. Mas a grande atualização do Siri, insinuada no ano passado, que poderia escanear seus e-mails e agendar coisas automaticamente, estava ausente. A Apple afirma que precisa de mais tempo para atingir seus padrões de qualidade. Enquanto isso, seus pesquisadores abordavam uma questão muito mais profunda. O estudo da Apple testou os mini-modelos 0.1 e 0.3 da OpenAI, e eles encontraram as mesmas limitações. Eles se saíram bem até cerca de 8 discos em Hanoi, mas falharam completamente por 10. Isso corresponde ao que o estudo da Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos descobriu no início deste ano. Esses modelos pontuaram abaixo de 5% quando receberam novas demonstrações matemáticas inéditas. Apenas um alcançou 25%. Ninguém obteve pontuação perfeita. Se a solução existir em seus dados de treinamento, eles se saem bem. Porém, quando surge um desafio realmente novo, a ilusão de raciocínio começa a se desintegrar. Muitos ainda acreditam que a inteligência artificial é algo distante, mas pessoas comuns já a utilizam para construir fluxos de renda discretamente. Se você quer ver como eles estão fazendo isso sem habilidades técnicas ou sem deixar o emprego, baixe o plano de renda com inteligência artificial. A Apple realizou novos testes de benchmark matemáticos usando os modelos DeepSeek e Claude, com e sem raciocínio. No conjunto de dados MAT500, ambas as versões tiveram desempenho similar quando permitidas múltiplas tentativas de resposta. Mas em novos testes, como AIME 24 e 25, os modelos de raciocínio se destacaram. O estranho é que os candidatos humanos realmente se saíram melhor no AIME 25 do que no AIME 24, mas os modelos de inteligência artificial se saíram pior. Isso sugere que conjuntos de testes antigos já haviam vazado para os dados de treinamento de inteligência artificial, inflando artificialmente suas pontuações. O teste mais recente revelou o que os anteriores ocultaram. Curiosamente, o pensamento do CLAWD 3.7 poderia realizar mais de 100 passos corretos no Hanoi de 10 discos antes de errar pela primeira vez. Mas, no quebra-cabeça da travessia do Rio, ele falhou após apenas 5 movimentos, embora a solução completa exigisse somente 11. Por quê? O estudo sugere que é porque existem muito mais exemplos de quebra-cabeças de Hanoi online, especialmente para 10 discos. Exemplos de travessia de rio com mais de 2 pares de pessoas são raros, então o modelo tinha menos de onde tirar. O que estamos vendo não é um raciocínio real, é a linha onde a lembrança de padrões para de funcionar. Então, é justo dizer que a inteligência artificial é falsa? A pesquisa da Apple mostra que os sistemas de inteligência artificial atuais não conseguem raciocinar através de tarefas longas e complexas, embora talvez não da maneira que as pessoas querem dizer. O raciocínio deles desmorona quando o desafio alcança certo nível. Alguns pesquisadores dizem que podemos corrigir isso com mais tokens e melhor treinamento,
Alguns afirmam que chegamos a um impasse e uma nova abordagem é necessária. Mas qual é a sua opinião? A Apple revelou que a maioria dos modelos de inteligência artificial, na verdade, não pensam, apenas simulam. Comente sua opinião. Se gostou, inscreva-se e deixe seu like. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.